O filho sai da casa dos pais, começa a fazer suas coisas e de repente dá tudo errado. Casamento acaba, a profissão que ele tem não dá certo e ele precisa retornar para a casa dos pais. Por que acontece essa dinâmica? O primeiro ponto que é preciso para o filho sair da casa dos pais e realmente dar certo na vida, porque esse é o desejo dos pais, que os filhos se deem bem na vida e que ele não precisa ficar dependente dos pais ou mesmo voltando para a casa dos pais depois de adulto. Então este assunto interessa muita gente que tem filhos e eu tenho certeza que você vai entender isso que eu estou falando. E quem não tem filhos e que talvez passe por essa situação, fique aqui um alerta importante. A constelação esclarece muito essas questões. Não só isso, mas também as relações familiares. Normalmente, esse movimento da saída da casa dos pais deveria acontecer entre os 20 e 22 anos, ou até um pouco antes. Isso é natural do ser humano. O filho precisa sair da casa dos pais para poder conquistar o seu caminho, para construir o seu ser humano. Porque aquele filho que fica sempre ali, dependendo dos pais, ele vai ter muita dificuldade na vida. Este movimento da saída da casa dos pais é difícil. Primeiro, porque o filho vai ter que ser adulto. E este processo, muitas vezes, surge a culpa no sair. Culpa é coisa de adulto. Criança sempre é inocente. Tudo que acontece na vida dela tem a inocência da criança. Então, quando o filho começa a fazer esse movimento de crescimento, vem a culpa, porque ela faz parte da vida adulta. Não tem como se livrar da adulta. E é a primeira que a gente sente. E é este movimento da saída da casa dos pais. É um movimento onde você vai ter que deixar algo para trás para fazer algo novo. É um movimento onde você vai ter que dizer sim para a sua vida de adulto e não para a sua vida de criança, de adolescente, de juventude. E a culpa vem porque você tem que dizer não para algo e você vai ter que escolher dizer sim. Você tem uma escolha a fazer. E vem esse sentimento de culpa que todo filho vai sentir, de um grau ou de outro, mas vai sentir culpa. O filho vai sentir essa culpa porque ele está indo para a própria vida. E se você tem um filho que está passando por essa situação também, você sabe o que ele está sentindo, que ele está sentindo essa culpa por estar fazendo este movimento. E o que acontece? O filho sai da casa dos pais e é muito importante o pai neste momento, porque a mãe vai dizer: tá cedo, tem tanto espaço nessa casa, por que você quer ir embora? A gente tá bem assim. E por que a mãe começa a fazer esse movimento de chantagem com o filho ou com a filha para ficar? Porque muitas vezes ela não quer suportar o próprio marido, ela não quer olhar para o marido. Ou então, às vezes, ela está ali tão apegada em questões emocionais que ela projetou neste filho e ela não quer desapegar. A mãe vai ter os motivos dela, que são inconscientes, e o que ela vai forçar, e é onde que ela vai forçar que essa dinâmica aconteça, para que o filho fique. Mas acontece que, para o filho dar conta da própria vida, ele vai ter que sim trabalhar, estudar, cuidar da própria roupa, cuidar da própria comida. Ele vai ter que fazer e acontecer na vida dele. Sem isso, ele sempre vai ser o filhinho da mamãe. Quando a mãe fala para o filho, esse movimento ainda está cedo, eu cuido da sua roupa, aqui você tem conforto, aqui você pode se dedicar mais ao seu trabalho. A mãe está tirando a força do filho de realizar por si próprio a sua carreira. Ao invés de ajudar, está atrapalhando. Porque você está querendo que o seu filho fique ali numa situação que já não cabe mais a ele. Já não tem mais como ele permanecer ali. Depois de uma certa idade, o filho precisa conquistar por si próprio.
E cada vez que a mãe fala ou sente isto, é como se ela estivesse falando para o filho: meu filho, eu não quero que você saia, porque eu não quero olhar para o seu pai. Eu não quero enfrentar o relacionamento difícil que eu tenho com o seu pai. Eu não quero fazer isso. Então ela fica neste jogo, e os filhos, as filhas, eles são muito leais às mães. Nós somos leais à nossa mãe. E a gente vai se sentindo cada vez mais culpado e fica mais difícil de sair. E aí, se o filho está fora de ordem mesmo, ele diz: então tá bom, mãe, eu fico. Eu acho que você tem razão. Eu fico aqui e vou te ajudar. E assim você não precisa olhar para o seu marido, ou não precisa olhar para o meu pai, ou quem que esteja ali com ela. E a mãe fala: não precisa olhar para você. Você não precisa trabalhar e fazer suas próprias dinâmicas na vida, porque eu vou estar aqui. Eu vou estar junto de você. E aí o filho fica e essa dinâmica se arrasta. E às vezes o filho vai dizer: não, mãe, eu vou sair, eu vou fazer a minha vida acontecer. Mas esse filho pode estar assumindo uma postura arrogante na sua alma. Eles não vão se desvencilhar. Fazer acontecer para dar uma vida melhor para os seus pais. Muitos filhos, quando fazem este movimento com uma certa arrogância, o que vai acontecer? O que ele vai encontrar na vida? Nada. Ele vai ter que fazer um movimento de voltar para a casa dos pais, ele vai ter que se render aos pais, respeitar os seus pais, assim como eles são, e ter a consciência que aquela dinâmica da mãe brigando com o pai, ou a mãe triste porque o pai não atende às expectativas dela, é deles. A construção do relacionamento é deles, não do filho. E se ele não fizer esse movimento com respeito, dizendo assim: mãe, tá na hora de eu ir para minha vida. Você já me deu muito. Você me fez ser quem eu sou até agora. Pai, você me deu tudo o que eu precisava. Este aqui é o seu lugar. Pai, junto da minha mãe, não é o meu lugar, é o seu. E vocês são os meus pais. E eu fico na história da relação de vocês, porque eu não pertenço à relação, eu pertenço ao meu lugar de filho ou de filha. E agora, com tudo que vocês me deram, eu reconheço como é importante e necessário para mim, e eu vou olhar para a minha vida, e através da minha vida, eu vou honrar isto que vocês me deram, que foi o meu maior presente. Eu vou honrar isto, fazendo algo bom da minha vida. Esse filho vai se sentir mesmo assim um pouco culpado, mas é diferente. É uma culpa que você se submete a ela. É como se você dissesse assim: isso faz parte da minha evolução, isso faz parte da minha vida. É importante para mim. Estes são os pais que eu tenho. Eles são importantes para mim. E agora eu deixo os meus pais em paz e eu faço por mim. Aquele filho que diz assim: eu vou te provar que eu dou conta, eu vou te provar que eu consigo e eu vou para minha vida. Mãe, eu vou conquistar o que eu preciso e depois eu te tiro desse homem malvado que é o meu pai. Quando os filhos fazem isso, eu vou para a vida para conquistar o que eu quero, para conquistar o que você precisa, mãe, para você ter a sua independência, para você não precisar mais do pai. Qual é a dinâmica que tem aí? O filho casado com a mãe. Vocês acham que este filho vai construir uma família? Ele até pode ter um filho, ter filhos espalhados por aí, mas ele não vai ser aquele homem que se compromete verdadeiramente com a família, de ser um pai presente para os seus filhos, aquele pai que dá suporte, que dá proteção, que dá segurança. As coisas não batem. Então, as dinâmicas que você tem em casa com seu pai e com a sua mãe serão as dinâmicas que você terá na sua vida. Muitas vezes, esse filho precisa, de alguma forma, se distanciar da mãe, porque esse apego da mãe com o filho é tão forte que o filho não se distancia. E principalmente nos relacionamentos.
ele não vai conseguir ter ou ficar num relacionamento. Então, às vezes ele precisa se distanciar da mãe para que ele possa cuidar da própria vida. Porque senão a dinâmica fica tão absurda que impeça que o filho realize por si. Mães, vocês que reclamam, porque o meu filho não me liga, porque o meu filho não dá bola para mim, meu filho não me procura, cuidado. Será que você não está sobrecarregando este filho com as suas dores emocionais? Será que neste campo de inconsciência você não está fazendo alguma chantagem para que o seu filho não dê certo na vida, para que ele precise de você, para que ele volte para sua casa? Por que eu estou falando só da mãe? Por que eu estou falando com essa relação mãe e filho ou filha? Porque este movimento de sair da casa dos pais depende da mãe liberar. Porque se a mãe não libera o filho, ele vai ficar nessa dinâmica de vai e volta. Ou ele vai ter que escolher se afastar para poder ir cuidar da própria vida. Permitam seus filhos viver como eles são e assuma por si a sua responsabilidade de fazer algo na sua vida agora.